Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakha Vitam Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jad Kripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottamo Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos ver quem lembra aí. Falou até agora, Krishna, no primeiro capítulo, Arjuna descreve os exércitos, Arjuna começa a se lamentar, no segundo, Krishna começa a ensinar. A primeira coisa, para Arjuna, alguém lembra o quê? Falou aqui semana passada. Sankhya Yoga sobre a alma e a diferença da alma e o corpo. Boa. E agora vai começar a explicar o quê? Alguém mais lembra? Buddha Yoga, alma. Para deixar para os outros, para ver se eles estão lembrando. Buddha Yoga ou Denis e Leia. Falou aí. O Bhakti. Isso. Buddha Yoga também é conhecido como Bhakti Yoga. Parou no Valeu 40 hoje. Página 134 do pequeno. 134. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40.
Neha bhikramanasosti pratyavayo navijate swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Os esforços realizados no caminho de Bhakti Yoga jamais são em vão, e nem há qualquer falha neles. Até mesmo uma pequena quantidade dessa prática libera a pessoa do grande perigo de transmigrar infinitamente no ciclo de repetidos nascimentos e mortes neste mundo material. Bhavanuvada. Aqui Krishna diz a Arjuna: Buddha Yoga é de dois tipos. 1. Bhakti Yoga na forma de ouvir e cantar. E 2. Bhagavad Arpita Niskama Karma Yoga, o qual implica em render os frutos dos atos desinteressados a Bhagavan. No Gita 2.47, Shri Krishna diz: Ó Arjuna, você é qualificado apenas para executar a ação, karma. Agora, antes que o karma é descrito, Bhakti Yoga está sendo delineada. O Gita 2.47 declara: Ó Arjuna, situa-se a ti mesmo além dos modos da natureza material. Essa declaração significa que Bhakti está além desses três modos, porque é apenas através de Bhakti que uma pessoa pode transcender os modos da natureza. Isso é bem sabido através do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Jnana Yoga e Karma são descritos como estando nos modos da bondade e paixão, respectivamente, o que prova que eles não estão além dos três modos da natureza. Bhagavad Arpita Niskama Karma Yoga é a Bhakti que é caracterizada por oferecer os frutos da ação a Sri Bhagavan. Isso impede que o karma atue em vão, como no caso da execução do dever prescrito que não é oferecido a Bhagavan. Porém, devido ao fato de que a devoção não é predominante em tais atividades, elas não são aceitas como verdadeira Bhakti. Entenderam aí isso? Quem pode explicar aí? Que é importante. Falou aqui. Ô, Prabhu, não sei se é o que eu entendi, é o seguinte, ó, tipo assim, o dever prescrito no Kshatriya é lutar, entendeu? Então aquilo ali ele faz porque é um dever dele, não quer dizer que ele Não, oferece. de Não? Karma Yoga falou aqui. Está falando que Buddha Yoga é de dois tipos. A primeira é Bhakti e a segunda é Niskama Karma Yoga. Qual que é a diferença entre os dois? Falou aqui, ó. A Niskama é entregar os frutos sem ter apego. Entrega para Isso. Krishna. Por esse motivo, não pode ser chamada de... Karma. Não, ele é chamado de Karma. Não pode ser chamado de verdadeira Bhakti. É chamado de Niskama Karma Yoga. Por esse motivo, ela não pode ser chamada de verdadeira Bhakti. Por quê? Porque quem predomina naquela devoção é o karma, não o Bhakti. A pessoa faz atividade sem desejar os frutos. Tem alguma Bhakti ali, senão ela não vai entregar fruto para Deus sem ter devoção por Deus. Mas o que predomina? A ação em si. O que predomina é a ação sobre a devoção. Por isso que é chamada de Bhagavata Arpita Niskama Karma Yoga. Então não pode ser chamado de real Bhakti. Por quê? Real Bhakti é o quê? É importante Ouvir e saber isso. cantar? Mas caracterizada por o quê? Bhakti significa o quê? Devoção?
Não, devoção é genérico, né? Bhakti devoção, mas é o quê? O que significa devoção? Alguém pode falar que fazer uma ação sem desejar o fruto é devoção. Ou você pode falar que fazer alguma atividade de Bhakti é devoção. Só a atividade em si. Aí não é. Bhakti é o quê? Falamos aqui várias vezes, né? Carol, lembra? Bhakti é quando a gente faz o quê? Serviço sem o desejo de receber algo em troca. Não. Serviço para outra pessoa sem receber algo em troca é karma yoga. Mas é direto para Krishna, né? Só para não receber nada em troca? Não pode fazer de qualquer jeito. Sem desejar nada em troca. E aí? Falou aqui, Rupa Goswami. Anyabilasita sunyo gyana karmalya anavritam manukulena krishna anushilanam bhakti uttam. Bhakti é o quê? Qualquer atividade que a gente faz com corpo, mente, palavras, que dá prazer a Krishna. Isso é Bhakti. Que dá prazer para Deus. Bhakti é isso. Qualquer atividade que a gente faz visando dar prazer para Deus, isso é Bhakti. Essa atividade não pode ser coberta nem por karma, nem por yoga, nem por jnana. Jnana, karma, jnanavrita. Anukulena Krishna Nushila não, visando o prazer de Krishna. Por quê? Porque Kamsa chamou Krishna para o torneio de luta em Mathura, mas queria matar ele. Krishna estava gostando de lutar. Mas a ideia de Kamsa era matar Krishna. Ou seja, não era dar prazer para Krishna. Então aquilo não é Bhakti, não é caracterizado por Bhakti. Ao contrário disso, Yashoda amarrou Krishna. Ou seja, castigou Krishna. Aquilo é chamado de Bhakti. Por quê? Porque pelo amor profundo e íntimo, ela conseguiu amarrar Krishna, visando o bem de Krishna. Não queria fazer Krishna triste, nada. Visando o bem do futuro de Krishna. Estava precisando de alguns corretivos. Estava fazendo muito bagunça quando era criança. Então isso é baixo. Qualquer atividade que a gente faz para dar prazer para Krishna. Mas Niskama Karma Yoga é o quê? Bom, fala aí alguém. Niskama Karma Yoga. Niskama é um serviço que a gente oferece a Krishna sem os desejos. Serviço ou atividade? É uma atividade, é sem querer o desejo da atividade. Atividade para quem? Fala, Giovanni. Para quem? No nosso caso, algum serviço que a gente faz para uma pessoa, ou até mesmo para as pessoas, né? A gente não quer Isso. o fruto. E para Krishna. Isso. Entrega o fruto para... Krishna. Isso. Essa é a diferença. Niskama Karma, a pessoa faz atividade para os outros, monta hospital, ou faz qualquer coisa para os outros, com a concepção de que ela é o corpo, o outro é o corpo e ela está ajudando o outro. Mas sem querer nada em troca. Ou seja, ela não vai fazer para ninguém ficar sabendo. Ela não vai fazer para se vangloriar que doou tanto, que fez tanto. Não. Ela vai fazer aquilo com boa vontade, sem desejar nada em troca com aquilo. Entregar o resultado na mão de Deus.
Isso é Niskama, Karma e Yoga. Por que não pode chamar de Bhakti? Porque a ação cobre, ou seja, predomina sobre Bhakti. A ação em si de fazer o bem predomina sobre a devoção a Deus. Por isso não é real Bhakti. Essa é a diferença. Se a gente faz qualquer coisa para satisfazer diretamente a Deus, isso é Bhakti. Lavar, até mesmo varrer o templo. Se for para satisfazer Deus, isso é Bhakti. Um simples varredor pode satisfazer Deus. Se limpar alguma coisa com conexão com Ele, para satisfazer Ele, isso é Bhakti. É direto, satisfazer Deus direto. Isso falou aqui, ó. Porque em Niskama Karma a devoção não é predominante nessas atividades, elas não são aceitas como verdadeira Bhakti. Por isso é que os Vaishnavas, na nossa linha de Bhakti Yoga, eles não aconselham a gente a fazer isso. Ele não vai satisfazer Deus direto, não é real Bhakti Yoga. Mas, no nosso nível, muitas vezes, a gente tem que fazer coisa no mundo. A gente não pode renunciar a tudo nesse estágio. Então, tem que fazer alguma atividade no mundo. Então, é favorável não desejar pelo menos nenhum fruto de nenhuma atividade. Do contrário, fica enredado em karma. Vamos lá. Se o dever prescrito, karma, no qual os frutos são oferecidos a Bhagavan, fossem aceitos como Bhakti, então, de que constituiria karma? Se alguém diz que karma é apenas a ação que não é oferecida a Shri Bhagavan, ela não está certa. O Srimad Bhagavatam 1.5.12 declara que uma das características de Brahma, a refulgência de Shri Bhagavan, é que isto é inativo, niskama. Sendo idêntico com o humor da inatividade, é chamado de niskarmya. É que isto é inativo, niskarma. Sendo idêntico ao humor de inatividade, é chamado de niskarma. Vamos lá. Conhecimento sobre Brahma não possui nenhuma motivação material e é livre de defeito, mas ainda assim não é louvável, pois está desprovido de Bhakti. Como pode, então, a ação que é executada com desejo pessoal, Sakama Bhakti, e a ação desinteressada, Niskama Karma, serem glorificadas se elas não são oferecidas a Shri Bhagavan? E já que são problemáticas em ambos os estágios, o da prática e do objetivo final. Interrogação aí. Está perguntando, ó, como pode então a ação que é executada com desejo pessoal, é Sakama Bhakti, quando a pessoa executa a ação desejando alguma coisa com aquilo? Ela pode até desejar planetas celestiais, ou seja, está desejando alguma coisa. Isso é Sakama Bhakti. A ação desinteressada, Sakama Karma, é aquilo que a gente falou. Como elas podem ser glorificadas se não são oferecidas a Bhagavan? Já que são problemáticas em ambos os estágios, de prática e do objetivo, elas não podem ser glorificadas se não for oferecida a Bhagavan. Nenhuma delas. Alguém faz qualquer atividade para satisfazer não a Deus, ou desejando fruto para ele mesmo, não entregando para Deus, então aquilo jamais pode ser glorificado. Além de ser problemático, tanto no estágio de prática quanto no do objetivo final. Vamos lá. De acordo com a declaração acima do Srimad Bhagavatam 1.5.12, falado por Shri Narada, qualquer karma que não é oferecido a Shri Bhagavan é inútil. Por que Então, inútil?
Por que inútil? Qualquer ação que não é oferecida a Deus é inútil. Por quê? Alguém pode pensar que isso é porque o Vaishnava está falando, mas não. Isso é a realidade que Krishna fala no Gita. Até para Arjuna, ele jamais aconselha desejar alguma coisa. Por esse motivo, é inútil. Por quê? Se alguém faz uma ação não para satisfazer Deus direto, nem entrega o resultado para ele, isso é inútil. Por quê? Porque de repente a pessoa não vai ter nenhum progresso espiritual? Não, também, mas o que ela vai ter com isso? É inútil por quê? Vai fazer o que com ela, essa ação? Isso é certo, não vai ter nenhum progresso espiritual. Além disso, vai fazer o quê? Vai ficar mais enredada, mais presa no material. Isso, exato. Ela vai fazer o karma. Seja bom ou ruim, ela vai ter que ficar voltando para pegar o bom e o ruim. Por isso é que a gente às vezes fica feliz e às vezes fica triste, porque a gente está pegando o nosso próprio karma, esse tipo de ação que a gente fez em outras vidas. Por isso que isso jamais é aconselhável, é falado aqui que é inútil. Por quê? Só prende a gente aqui. Não tem progresso espiritual nenhum. Vamos lá. Então, apenas a Bhakti, que é caracterizada por escutar e cantar, tem sido aceita como a prática para obter a doçura dos pés de lótus de Shri Bhagavan. Ainda assim, a ação desinteressada que é oferecida a Shri Bhagavan, Niskama Karma Yoga, também é de se considerar. Ambos os tipos de yoga, Bhakti e Niskama Karma Yoga, devem ser compreendidos pela palavra Buddha Yoga. Isso é evidente nas declarações de Sri Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, tais quais: eu concedo a eles essa Buddha Yoga pela qual podem me alcançar. Gita 10:10. E, ó Dhananjaya, comparado com Buddha Yoga, a ação com desejo fruitivo, Sakama Yoga, Sakama Karma, é muito insignificante. Gita 2:49. Agora, esse verso, começando com Neha, explica a glória da devoção a Bhagavan, que é livre dos modos materiais, Nirguna Bhakti, a qual é caracterizada por escutar e cantar as glórias de Deus. Sri Bhagavan diz: o benefício que se ganha através de praticar até mesmo os estágios iniciais de Bhakti Yoga jamais podem ser destruídos, e então não tem o defeito de ser perdido. Por outro lado, se uma pessoa começa a executar Karma Yoga, mas não a completa, todo o resultado do karma que ela executou é perdido. E isso incorre em falta. Este é uma que falou lá, ó, por isso que falou aqui que Karma Yoga é problemático no estágio de prática e no objetivo. Por esse motivo, qualquer falha que a pessoa faz ao fazer Karma Yoga, todo o resultado que ela tem é perdido. Qualquer falha. Ou se a pessoa começa a praticar Karma Yoga e para no meio do caminho, aquilo também é perdido. Já em Bhakti Yoga, não. Qualquer atividade que a gente faz para satisfazer Krishna, aquela atividade vai com a gente aonde jamais é perdida, nem na hora da morte. Nem se a gente for para o inferno, ela perde. Ela fica na nossa alma. Ou seja, não é perdido de jeito nenhum. Ela vai com a gente para onde que a gente for. Quando retornar para cá, ela volta com a gente, vai acumulando. Bhakti Yoga jamais perde, essa é outra vantagem. Eu falar alguma coisa? Eu ia perguntar se esse
O Karma Yoga, Aqui falou Sakama Karma antes aí. Sakama Karma ou Niskama Karma? não, nessa frase, por outro lado, se uma pessoa começa a executar Karma Yoga, Ah, que Karma Yoga é esse? Niskama Karma. Fazer atividades para os outros. Por que não é chamado só Karma? Começa a executar Karma. Porque está conectado indiretamente com Deus. Karma Yoga, yoga significa conexão com Deus, porque ela oferece o fruto. Para Deus tem alguma conexão ali. Ah, Karma Yoga é também Niskama Karma Yoga. Não, Karma Yoga é só Niskama Karma Yoga. Não, quer dizer, é também... Karma Yoga, quando significa a fala mesma Karma coisa. Yoga, significa Niskama Karma Yoga. Ah, tá. É porque nem sempre vai falar ele todo, o nome todo. Né? Karma Yoga significa Niskama Karma. Niskama Karma Yoga. E se alguém falha ou não termina, a pessoa perde o fruto. Já em Bhakti, não. Jamais perde. Bom, pode se levantar uma aqui. Pode se levantar uma pergunta. O resultado de Bhakti pode ser alcançado por aqueles que desejam seguir o processo, mas são incapazes de praticar adequadamente? Shri Krishna responde com Swalpan, que significa que o mesmo que sua prática de Bhakti. Não, que mesmo que sua prática de Bhakti tenha apenas começado, o resultado jamais é perdido, e a pessoa será liberada desse mundo material. será liberado desse mundo material, mas não fala quando. Tem gente que pode ler isso aqui, então eu vou fazer um pouquinho de qualquer coisa e já estou liberado. Não, ela vai ser liberada. Quando esses créditos ficarem condensados, e isso levar ela aos pés de lótus do real Vaishnava, Sri Guru. E aí ela começa realmente o processo. Aí começa com Shraddha, Sadhusanga, até chegar. Olha lá. Vai ser liberado, não está falando quando. Se a gente conseguir isso depois de milhares de vidas, a gente já é afortunado. A história da vida de Ajamila e outros são evidências disso. O Srimad Bhagavatam 6, 16, 44 também declara que apenas por escutar o nome de Bhagavan, mesmo que por uma só vez, até mesmo um comedor de cachorros de classe baixa é liberado do grande temor causado pela existência material. Qual o nome que está falando aqui? Alguém pode ler isso aqui e falar, vou cantar, Krishna. Eu cantei e escutei, então estou liberado. É isso que está falando aqui? Não, é o nome puro, é o nome difícil, né? Isso. Quando fala o nome, é o real nome. Quando fala escutar, real escutar, o real nome, não é o nosso nome. Quando fala nome também significa real nome, ou seja, o nome puro, é cantado só pela boca de lótus do real Vaishnava Acharya, ninguém mais. Esse tipo de nome está falando aqui. Ou então, pelo menos, Namabas libera, mas só libera das coisas mundanas. Real nome leva até Vaikuntha, Goloka, onde morar com Krishna. Srimad Bhagavatam 11, 29, 20 está declarado: Ó Uddhava, porque eu tenho determinado a natureza transcendental deste Dharma, até mesmo se alguém executa inadequadamente a ação desinteressada com o objetivo de devoção pura na forma de escutar e cantar, não há possibilidade da menor perda.
O significado destas declarações do Srimad Bhagavatam, do Srimad Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, parece ser o mesmo, mas a declaração acima do Srimad Bhagavatam tem uma característica especial. Se um objeto é transcendental, ele nunca é destruído. Esse é o único ponto de consideração nesse contexto. Alguém pode argumentar que a ação desinteressada oferecida a Sri Bhagavan também pode se tornar transcendental aos modos da natureza por sua graça, mas isso não acontece. O Srimad Bhagavatam 11, 25, 23 evidencia isso. Deveres obrigatórios e ocasionais, nitya e naimitika karma, que são executados sem nenhum desejo frutivo e oferecidos a mim, são considerados como estando no modo da bondade. Em outras palavras, eles não são transcendentais aos modos da natureza material. Prakashika Vritti. Aqui, Vamos lá, Diogo. Aqui, Buddha Yoga é descrita como sendo de dois tipos. O primeiro é Bhakti Yoga, na forma de escutar e cantar. E o segundo é Nishkama Karma Yoga. Quando os resultados do karma são oferecidos a Shri Bhagavan, sem motivação pessoais, destes dois, o primeiro, Bhakti Yoga, é primário. E o segundo, Bhakti Yoga, é secundário. De fato, Bhakti Yoga é completamente transcendental aos modos da natureza. Nenhuma irregularidade, faltas ou reações indesejáveis pode ocorrer nem no começo da prática, nem durante a prática. Até mesmo se por alguma razão alguém é incapaz de completá-la. Ao invés Isso aqui é bom a gente saber que não deve haver ofensa à parada. A parada destrói tudo. Aqui está falando que jamais tem perda, mesmo reações desejáveis, na prática de real bhakti, ou seja, sem ofensa. Se alguém comete Vaishnava parado, Guru parado, Seva parado, Dhamma parado, essas coisas, ofensas, a coisas relacionadas com Krishna, então destrói tudo. Por isso deve ser, quando está falando aqui, é sem ofensa, não é de qualquer jeito também. Tem um verso que fala de parada juteati mata o padevatinditar shukayapata. A parada destrói tudo. E bhakti se torna igual o banho de elefante. O elefante vai, toma banho e depois suja. Ele enrola na poeira tudo de novo. Ou seja, não adiantou nada. Isso, se alguém a parada destrói bhakti pela raiz. Esse é o único perigo. Mas se alguém toma cuidado com isso, então ele jamais perde nenhum fruto. Então, ele jamais fica infrutífero. Ao invés disso, mesmo um pouco da execução de Bhakti Yoga, aqui está falando real Bhakti Yoga. Não é o que a gente faz de Bhakti Yoga. Vamos lá, ao invés disso, mesmo um pouco da execução de Bhakti Yoga libera o praticante dos terríveis perigos do mundo material e faz com que sua vida se torne exitosa por dar a si mesmo ao serviço de Shri Bhagavan. O exemplo seguinte pode ser citado. Porque Bharata Maharaj ficou apegado a um cervo, ele não foi capaz de completar todo o processo de Bhakti. Mesmo que ele obteve um corpo de cervo em sua próxima vida, a influência da sua prática de Bhakti em sua vida prévia o capacitou a associar com os devotos puros de Bhagavan. Nascendo novamente, ele se tornou um devoto de alta classe, um Uttama Bhagavata, e rendeu o serviço a Shri Bhagavan. Então, Bhagavan diz no Gita 6.40. Bhagavan. Diz no Gita 6.40. Uma pessoa que cai do caminho de Bhakti, que caiu do caminho de Bhakti, nunca está perdida neste mundo ou no próximo, nem jamais obtém uma condição miserável. Exemplo disso está na vida de Bharata Maharaj, devoto super avançado de Krishna.
e ele renunciou tudo, o reino dele, tudo que ele tinha, e foi para a floresta meditar, praticar Bhakti Yoga. Estava no estado de Bhava, que é lá na frente, extremamente avançado, quase devoto puro. Só que viu um filhote de cervo, de veado, morrendo quando tentava atravessar o rio. E começou a pegar e cuidar dele e apegou aquele cervo. Por causa disso, ele teve que nascer na próxima vida como cervo. Só que pela influência de Bhakti que ele tinha praticado, ele lembrava do que ele tinha feito na vida passada. No corpo de cervo, ele procurava os Vaishnavas e escutava a Harikatha deles. Aí, depois dessa vida, ele nasceu como Jada Bharata, era o devoto Mahabhagavata de Cristo. Então, esse é um exemplo. E mesmo corpo de animal, como ele era daquele nível, ele não esqueceu. Aquilo foi junto com ele. O Bhakti não foi perdido. Mas ele teve que nascer mais 3 vezes por causa daquele apego àquele animal. Então, qualquer tipo de apego também prende a gente aqui. Vamos lá. Por outro lado, no Bhagavad Arpita Nishkama Karma Yoga, até mesmo se os frutos das ações são oferecidos a Bhagavan, ainda assim elas são referidas como sendo Karma Yoga e não Bhakti Yoga. Porque elas não estão conectadas com Krishna, que é transcendental direto. Então, não é uma atividade transcendental. Transcendental significa que nada pode destruir. Se a gente faz atividade para Krishna, satisfazer ele, nada pode destruir isso dentro da gente. Mas a Niskama Karma é para outras pessoas entregando fruto para ele. Não é Niskama Karma Yoga. Então, isso é destruído. Pode ser destruído, como falou, naquelas situações, enquanto que Bhakti jamais pode ser destruído. Por primeiramente executar Karma Yoga, o coração fica purificado. Eventualmente, pode-se obter Bhakti. Então, essa Karma Yoga visa Bhakti apenas indiretamente, desde muito longe. Sendo diferente, Bhakti, Karma Yoga, não é transcendental, nem é livre de contaminação material. Ela é chamada de Karma no modo da bondade. Além do mais, se uma pessoa não executa este karma perfeitamente, ou se não completa sua prática, essa pode ser perdida e a pessoa incorrerá em algumas reações indesejáveis. Porém, como dito no Srimad Bhagavata 11, 25 e 23, se um praticante de Bhakti começa a executar o mínimo que seja dessa Bhakti Yoga, mas abandona o caminho devido à sua própria incapacidade ou se sua prática é interrompida devido a uma morte repentina enquanto está no estágio inicial ou intermediário, os esforços em Bhakti jamais estão em vão. Em outras palavras, seus esforços não são faltosos, nem se incorre em qualquer pecado, até mesmo se alguém é incapaz de completar o processo. Em sua vida seguinte, o praticante continuará do mesmo ponto onde parou, quando sua prática de Bhakti Yoga foi obstruída. Shri Krishna, ou a própria Bhakti dele, para todos os arranjos. Neste contexto, notamos um importante ponto. Se um praticante tem fé, mas devido à ignorância existe alguma irregularidade em sua prática, os resultados de Bhakti Yoga jamais serão perdidos, nem se incorrerá em pecado. Porém, se alguém ofende o mestre espiritual, os Vaishnavas, ou qualquer coisa que pertence a Shri Bhagavan, ou que está relacionada com ele, tais quais Tulasi, Yamuna ou Santo Dhamma, local sagrado, então sua Bhakti Yoga pode ser completamente arruinada. Confirmou aqui, tá vendo?
Bhakti jamais é perdida. Mas se a pessoa comete essas ofensas aqui, dama parada, ofensa ao local sagrado, Bhakta parada, ofensa aos devotos, Tulsi, Jamuna, Govardhana, Vaishnava parada, ofensa ao Vaishnava, Guru parada, ofensa ao mestre espiritual. Então tudo é arruinado. Só nessa situação. Tirando isso, se a pessoa for cautelosa com isso, ela jamais perde nenhuma atividade de devoção que ela fizer nessa vida. E ela vai acumulando vida após vida, até isso ficar condensado e levar ela aos pés de lótus de um real guru. Aí, rendendo aquele guru, pode começar o processo de Bhakti, real Bhakti. Então, isso é chamado de Sukriti. Qualquer atividade que a gente faz relacionada direto com Deus, a gente pega créditos eternos. Isso jamais é perdido. A não ser que cometa alguma parada. Prabhu, o que a gente está fazendo aqui é um Niskama Karma Yoga. Eu Ou é Bhakti não Yoga? pretendo isso, não. Cada um está fazendo uma coisa, depende. Então, o que vai... Vai depender da atitude interior da pessoa, do processo evolutivo de cada um. Se a pessoa estiver lendo o Gita ou escutando o Gita, desejando coisa material, aquilo não é Bhakti Yoga. Se a pessoa está lendo o Gita ou escutando o Gita pensando que é uma atividade material, também não é Bhakti Yoga. Mas se a pessoa lê o Gita, escuta o Gita, porque isso satisfaz, ou pela ordem do mestre, ou satisfaz a Deus sabendo que Krishna fica satisfeito, então isso é Bhakti Yoga. Depende de como fazer. Que se está esperando. Bhakti Yoga é dar prazer para Krishna. Qualquer atividade. Por isso é que pode até nem ser cantar e ler. A pessoa pode varrer o templo, porque com a consciência de aquilo é para Deus. Se ela ficar varrendo, aquilo é Bhakti. Então vai depender de cada um, o que cada um está fazendo. Por isso que a gente deve primeiro interiorizar as coisas e perguntar para a gente mesmo por que está fazendo isso. Deve ver a nossa intenção por trás da ação. Para que vai fazer? Se tiver algum desejo para si próprio, aquilo não é Bhakti, jamais. Eu vou ler o Gita só vou pegar um conhecimento aqui para saber falar para os outros o que é isso, o que é aquilo. Também não é Bhakti. Pode ser algum tipo de guiana, mas Bhakti não. Então, isso depende da atitude também de cada um. Era para ser Bhakti, né? Ler o Gita, escutar o Gita, a gente deve fazer com atitude devocional. Para quê? Porque Krishna fica satisfeito. Krishna fala no final do Gita, aquele que escuta ou lê esse meu diálogo com Arjuna, vai ganhar misericórdia, querida a mim. A gente faz isso para satisfazer ele, isso é Bhakti. Jamais é perdido. Não importa o estágio que a gente esteja. Estágio também vai diferenciar de um para outro. Aí não importa o estágio, se fizer com essa intenção, jamais é perdido. Vai para onde a gente for, qualquer planeta que a gente for e voltar, ele vai vir junto com a gente. Se for com essa intenção. Por isso que a gente deve ver a intenção por trás da ação. Por isso é que antes de qualquer coisa a gente canta Vandana, aquelas orações, invocando a misericórdia do Guru primeiro, Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Para quê? Para a gente ter a atitude ideal na hora de estar fazendo uma atividade devocional.
pela misericórdia deles, a gente ter a atitude ideal. Aí pode ser chamado de Bhakti Yoga. Por isso que a gente faz essas orações antes de toda, você vê, qualquer reunião que você vê Vaishnava, primeira coisa vai ter essas orações, por isso. Invocando a misericórdia de cima, primeira coisa. Sem isso, a gente não pode ter a atitude correta. Entendeu? Entendi. Verso 41. Quiser ler aí, próximo. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana vahusakha hyanantascha buddhayo vyavasayinam. Carol? Ó filho dos Kuros, a inteligência resoluta daqueles que praticam Bhakti é unidirecionada, mas a inteligência daqueles que são aversos a Bhakti possui ramificações ilimitadas. Bhavanuvada. De todos os tipos de inteligência cuja meta é Bhakti Yoga é suprema. Bhagavan explica isso ao falar o verso acima, começando com Vyavasaya. Resoluta inteligência em Bhakti Yoga é unidirecionada. Ele descreve os sentimentos de alguém que possui tal inteligência como se segue. As instruções que meu Gurudev tem me dado em relação a Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, etc. Escutar, cantar, lembrar, servir os pés de lótus de Bhagavan, etc. de Shri Bhagavan são minhas práticas espirituais, minha perfeição e minha própria vida. Sou incapaz de deixá-los tanto no estágio de prática, sadhana, quanto no de perfeição, sadhya. Meu único desejo e engajamento é seguir aquelas instruções. Além disso, não tenho nenhum outro desejo ou engajamento, nem mesmo em sonhos. Não há perda para mim, quer eu consiga felicidade ou miséria por segui-los, ou se minha vida material é destruída ou não. Esse tipo de inteligência resoluta é possível apenas em Bhakti pura, a qual é livre da hipocrisia e enganação. É dito no Srimad Bhagavatam 11, 20 e 28. Sabendo que toda perfeição é obtida apenas através de Bhakti, um homem de fé resoluta executará bhajana a mim, com devoção. A inteligência pode ficar unidirecionada apenas através de Bhakti. Shri Bhagavan elabora sobre isso ao referir-se àquilo que possui várias ramificações, porque há ilimitados desejos em Karma Yoga. Porque há ilimitados desejos em Karma Yoga, a inteligência que é aplicada a isso também é de ilimitados tipos. Similarmente, porque em Karma Yoga existem ilimitadas variedades de práticas, há também ilimitadas ramificações. No estágio inicial de Jnana Yoga, a pessoa fixa a inteligência na ação desinteressada para purificar o coração. Quando o coração é purificado, o praticante fixa sua inteligência na renúncia às ações fruitivas, ou karma sannyasa. Tendo obtido esse estágio, a pessoa então fixa sua inteligência no conhecimento, Jnana. Quando ela realiza que até mesmo Jnana é incapaz de conceder o serviço aos pés de lótus de Shri Bhagavan, ela fixa sua inteligência em Bhakti. No Srimad Bhagavatam 11, 19, 1 é dito: Jnana também deve ser oferecido a mim. De acordo com a declaração acima de Shri Bhagavan, após obter o estágio de Jnana, a pessoa deve fixar sua inteligência na renúncia do Jnana. Assim, inteligência possui ilimitadas variedades. Desde que Karma, Jnana e Bhakti todos podem ser executados,
suas ramificações são também ilimitadas. Krishna está falando que a única inteligência resoluta é aquela que é unidirecionada à prática de Bhakti. É o que falou aqui. Onde a pessoa tem fé firme e a inteligência dela está fixa só naquela prática. Não importa se a vida material dela vai para o espaço ou não. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em cumprir o dever ou a ordem do mestre espiritual deu para ela. A única preocupação dela, e é resoluta nisso. É igual aquilo. Nem se me cortar em pedaços, a pessoa pensa, nem se me cortar em pedaços eu vou deixar de fazer isso. Isso chama fé firme. E isso é alguém que tem inteligência resoluta, unidirecionada a Bhakti Yoga. As outras, Karma Yoga, Jnana Yoga, tem várias ramificações. Então a inteligência vaga de um lugar para o outro. Em Bhakti ela fica fixa, resoluta. Além de ser inteligência resoluta, você vê, Krishna vai falar aqui. A mente é o mais material dos sutis. Corpo sutil é mente, inteligência e ego. A mente é o primeiro sutil, ou seja, é o mais denso. É o mais material dos três. O intelecto é mais sutil do que a mente. Concentrando o intelecto em Bhakti, ler o Gita visando praticar Bhakti, escutar o Gita visando servir Krishna, tudo isso é concentrar o intelecto em coisas relacionadas a Krishna. Fazendo isso, a mente fica facilmente controlada. Alguém consegue controlar a mente com isso, com esse tipo de inteligência. Porque a inteligência é mais sutil que a mente. Se a inteligência é mais sutil, ela está sempre engajada, a mente que é mais densa, ela perde o poder dela. A pessoa já não é mais dominada pela mente e emoções mundanas. Se ela engaja o intelecto, por isso que no começo é importante engajar no estudo das escrituras, visando o Bhakti. Por quê? Porque aí a mente não vai ficar indo de um lugar para o outro. A pessoa está sempre lembrando do Gita, pensando, o que é isso? Se ela não entender, ela vai e pergunta, conversa sobre isso. Ela vai e lê de novo. O intelecto está fixo aqui, o dia inteiro, lembrando disso. Ou seja, a mente não vai ficar vagando para vários tipos de coisas. Porque o intelecto é mais sutil que a mente. Então isso ajuda bastante no começo. Controlar a mente. E a mente é que é o problema. A Juna vai falar aqui também. Prakashika Vritti. Prakashita Vritti. Dos três tipos de Buddhi Yoga, Karma, Jnana e Bhakti, apenas a inteligência Buddhi, que está relacionada com Bhakti pura, é suprema. O objetivo exclusivo e objeto da forma primária de Bhakti Yoga é Brajendra Nandana, Shri Krishna. E essa inteligência que está relacionada apenas com ele é chamada de Aikantiki ou Ananya, unidirecionada ou exclusiva. Os praticantes dessa devoção exclusiva são livres de desejos por desfrutes mundanos e liberação. Então não tem duplicidade e sua inteligência é resoluta. Isso é outra coisa importante. Aqueles que estão nisso não devem ter nenhum desejo de mundano e nem pela liberação. Eu quero ficar livre desse mundo porque é muito complicado, muito sofrimento, muito problema, quero ficar livre. Não. O devoto deve ficar livre desse tipo de pensamento. A gente deve tomar cuidado com isso. No começo, esse pensamento sempre vem. Quando a gente começa a praticar, quero um momento, sair desse tipo de condição que eu estou. Aí vem um pouco de felicidade, a gente, que bom, sair daqui. Um desejo de liberar. Mas a gente deve sempre prestar atenção em eliminar isso. Porque senão também não é Bhakti Yoga, é Jnana Yoga. O desejo vai ser simplesmente ficar livre do mundo material. Isso não é Bhakti, isso é contra Bhakti, na verdade. O desejo de Bhakti é servir Deus, não ficar livre desse mundo. Alguém só fica livre desse mundo e não vê Deus.
Nem serve Deus, nem ama Deus, nada. Ó. Shila Vishwanath Chakravarti Thakur. Comenta no Srimad Bhagavatam 11, 20 e 28, como se segue. Eles resolutamente pensam, mesmo que haja milhões de obstáculos na prática do meu bhajana, mesmo que eu perca minha vida, mesmo que vá ao inferno devido às ofensas, ou se a luxúria me toma, jamais abandonarei Bhakti, não importa quais sejam as circunstâncias. Não praticarei karma e jnana, nem mesmo se o próprio Senhor Brahma me ordenar. Em nenhuma circunstância abandonarei Bhakti. Você vê, ó. Apenas... Não, foi falado também para o Bhaktivinoda Thakur. Jamais praticarei karma, jnana ou yoga, nem se Brahma me ordenar. Então, isso é Gaudiya Vaishnava. Jamais nenhum Vaishnava aconselhou ninguém a praticar nem karma, jnana ou yoga. Jamais. Se alguém fala isso, é contra Swami Prabhupada, contra os Vaishnavas, contra os Acharyas. Se alguém me mostrar uma vez eles falando isso, eu jogo tudo fora aqui que eu tenho. E ninguém nunca falou isso. Se alguém fala, tá querendo... É igual a Igreja Católica, desfazendo dos princípios para aglomerar a gente. Só isso, mais nada. E Gurudev deixa claro aqui, ó. Quem quer seguir Bhakti, a mentalidade dele vai ser essa, ó. Jamais abandonarei Bhakti, não importa as circunstâncias. Jamais praticarei karma, jnana, yoga, nem mesmo se o próprio Brahma me ordenar. Quem que é Brahma? Nosso primeiro guru. Gaudiya Vaishnava é Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Nem se Brahma for me ordenar e contra Bhakti, eu dispenso ele. Claro que Brahma não vai fazer isso, mas se fizer, eu dispenso ele. Porque vai ser contra Bhakti. Igual o Shukracharya fez com Bali Maharaj, contra Bhakti, Bali Maharaj rejeitou ele. Prahlad Maharaj rejeitou o pai dele. Bali Maharaj rejeitou o guru dele. Então, nos Vedas, tem várias histórias de devoto que se alguém fala para ele fazer qualquer coisa que não seja Bhakti, Karma, Jnana, Yoga, ele rejeita. Por quê? Porque não é real o guru. O guru vai ensinar a pessoa a servir Deus. Se ensinar qualquer outra coisa, não é real, deve ser dispensado. O Gurudev lembrou bem aqui. Apenas esse tipo de determinação pode ser chamada de inflexível ou Nishchayatmika Buddhi. Só esse tipo de inteligência fixa ou determinação pode ser chamada de resoluta ou inflexível. Ou seja, fixa naquele objetivo. Sem vagar de, uma hora eu estou aqui, agora eu vou fazer outra coisa, não. E deve tentar ficar fixo. Não vai ser possível no começo, mas deve tentar. Bhakti significa tentar. Se não tentar, não tem jeito. Se achar que vai vir automático, também não tem jeito. Porque a gente não está naquele estágio de ter amor espontâneo por Deus. Então deve lutar contra todas as outras coisas que não seja Bhakti. Isso é prática, luta diária com isso. Govinda Maharaj falava que Bhakti significa luta. A gente tem que lutar contra coisas indesejáveis, dia e noite. Do contrário, a mente vem, pensa em uma coisa, aceita, eu vou fazer. Aí tem outro desejo, vai fazer, a mente vai levando a gente pelos caminhos obscuros dela. O Bhakti significa lutar contra os nossos próprios imperfeições, como? Através de escutar as escrituras, recitar o nome e o humor de oração, prestar reverências, seja um quadro de Krishna que tem em casa. Quando acordar, a pessoa pode lavar a mão e o rosto, cantar o Mahamantra, ver o quadro, prestar uma reverência, pedir misericórdia para Krishna. Antes de comer, lembrar de Krishna. Isso ajuda a controlar isso tudo.
Isso é o que a gente, se alguém quer praticar Bhakti um dia, é o que deve tentar fazer, e todo dia nisso. Aí aos pouquinhos ela vai vendo que se ela for realmente fixa, tentando, ela vai ver que ela vai conseguindo gradualmente. Não vai vir rápido, mas aos poucos ela vai conseguindo. Tem outra maneira de chegar nesse estágio aqui que está falando. O começo não vai ser nada fácil, mas se a pessoa for determinada, ela vai conseguir. A gente continua. Se tiver alguma pergunta aí. Vou cantar aqui. Leia, cantar aí o Mahamantra. Carol também não cantou, não. Eu cantei. Eu cantei no início. Ah, não falta Carol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ninguém tem dúvida? Nada? Vou cantar aqui. Dúvida, nada? Não. Ficou claro? Igual cristal? Tem os comentários aqui, ó. Em 2 comentários as coisas ficam bem claras. Pode ser difícil assim a parte técnica, vamos falar, mas fica bastante claro o objetivo da consciência de Krishna, o que a gente pratica, a diferença entre as outras práticas. Os comentários deixam isso bem fácil. Se alguém escuta, lê, recita, ela não vai restar dúvida o que é Bhakti, o que não é Bhakti, qual a atitude certa. As coisas ficam claras. E aí, a gente tiver a atitude apropriada e ir nessa linha, a gente consegue progredir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ji Ki Jai. Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Vajja Jai. Shishmar Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shila Bhakti Divana Acharya Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai. Jai Shri Sachidanand Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Shri Jai. Chakravarti Thakur Ki Jai. Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Jai. Om se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri
Shri Krishna Chandra ki jai, Shri Arjuna ki jai, Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prahlad Maharaj ki jai, Ramacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Jai. todas as glórias devotos reunidos ki jai, Jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai, Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Boa noite a todos. Boa noite, Prabhu. Obrigado. Boa Valeu, noite a Hari Bol. todos.